Boa noite a todos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Meu nome é Almerinda Máximo. Eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e hoje, a convite da Patrícia Lisboa, eu vou conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 3º capítulo, que vai nos falar sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos ver nas instruções dos Espíritos os itens de 8 a 12, que vai nos mostrar mundos inferiores e mundos superiores. E para que nós consigamos já ir refletindo sobre esse tema, nós vamos ler do livro Justiça Divina, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 42, onde Emmanuel nos fala ante os mundos superiores, que essa psicografia ela foi tirada na reunião pública do dia 21 de agosto de 1961. E ele nos fala assim: quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflito encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio se avolumam na psicosfera do planeta, rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria, em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizam e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem superior a todas as contingências respirar, enfim, livre dos polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão da consciência fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Então, meus irmãos, com essa página tão atual que parece que Emmanuel escreveu hoje, essa página,
nós vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, possa nesse momento me inspirar, me orientar e me iluminar para que eu seja clara, simples e objetiva nas minhas colocações. Pedindo ainda ao meu guia espiritual que possa me intuir nas necessidades das minhas palavras, que eu possa ser simples, clara e objetiva nas minhas colocações, para que eu possa tocar o meu coração, tocando também os corações de tantos quantos forem me ouvir, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, nesse momento eu peço ainda a Maria Santíssima que toque os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando de sermos melhores a cada dia, através do roteiro de luz que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe através de Allan Kardec, pelos espíritos superiores que a ele assessoraram. E assim, Senhor, eu vos agradeço e vos peço para que permaneça conosco, mas melhor que isso, que nós possamos permanecer convosco, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos refletir sobre esse capítulo, sobre esses itens que vai nos falar sobre a classificação dos mundos. E para que nós possamos também entender um pouquinho, nós tiramos do Livro dos Espíritos uma frase que fala no capítulo que vai nos falar sobre, é o capítulo 3 também, que vai nos falar sobre a criação do mundo, e antes das questões da formação dos mundos, há esse seguinte texto: o universo abrange uma infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, nós sabemos que há várias moradas, como Jesus nos disse, na casa do Pai. E são muitos a classificação que esses mundos têm, né? Na realidade, são mundos primitivos que são destinados às primeiras reencarnações da alma humana. Um mundo de provas e expiações, que é esse mundo que nós ocupamos, né? Onde o mal ainda domina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar obtêm novas forças, repousando nas fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. E os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos espíritos puros, onde o bem reina inteiramente. E que também não há aquelas disputas que nós vemos no mundo de provas e expiações, tudo é disputado, muitas das vezes parecendo até que nós ainda estamos habitando um mundo primitivo, né? Que tudo é resolvido na base da violência, quando na realidade nós já teríamos que ter um pouco mais de conhecimento, de afabilidade, de amorosidade para com o nosso próximo. E para que nós possamos realmente habitar esse mundo superior, né, esse mundo um pouco melhor, que é o mundo de regeneração, nós temos que nos moldar a ele, deixando para trás todas aqueles nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas impulsividades, buscando a serenidade que o Cristo veio nos mostrar e nos trazer, assim como outros espíritos que aqui passaram também, que ainda alguns estão retornando a habitá-lo. Então, nós temos exemplos de como nós podemos nos comportar, né, para sermos dignos da oportunidade de ter uma existência num mundo melhor, né, num mundo regenerado. E esses mundos, as categorias deles não são uma categoria absoluta, né? Que eles vão mudando, como a gente está vendo aqui nesse momento, a Terra a caminho da regeneração. Então nós vamos ler aqui, né, do Evangelho, para que fique um pouco mais claro, quem tiver o Evangelho que possa acompanhar e ver, né, se a minha visão desse estudo
é a mesma que a sua, né? Porque é muito bom nós estarmos estudando junto para que nós possamos ter uma base mais sólida, porque é com a opinião do outro, né, que muitas das vezes coisas que nós deixamos de ver, a partir do outro a gente consegue ver e ter um entendimento um pouco melhor e maior daquilo que nós estamos estudando. Então nós estamos, né, nas instruções dos Espíritos, do capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos superiores e mundos inferiores. Então nós vamos ver no item 8 a qualificação dos mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos do estado primitivo do planeta. Então aqui já vai nos falando que existe essa mistura, né, daqueles irmãos ainda, né, na primitividade, aqueles que já estão um pouco mais despertos, né, para um mundo melhor, para uma consciência mais clara, né, do que nós estamos fazendo aqui, qual a oportunidade que nós estamos tendo dentro deste planeta que nos acolhe, né, dessa mãe terra maravilhosa que nos acolhe, dessa natureza divina que nós temos à nossa volta e muitas das vezes nós nem valorizamos. Mas assim, nós temos que despertar, né, para que nós possamos realmente vir uma nova existência num mundo melhor, né? Num mundo já regenerado, né? Ou então voltaremos para aquele mundo já ainda primitivo, né? Então, continuando aqui, nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. Então a gente sabe, né, que aqueles nossos irmãos da época do tempo das cavernas, né, era violência, tudo era resolvido na base da violência. E hoje em dia a gente ainda vê irmãos que agem dessa forma, né? Que ainda não conseguiram alcançar uma serenidade, né? Como eu falei, uma afabilidade, uma amorosidade para com o seu próximo. Tudo é na base da violência. Ele não sabe conversar, ele não sabe se expressar com calma, com educação. É tudo na base da violência. Eles só sabem resolver tudo na força bruta. Então ele fala, sem indústria, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Eles se importavam muito com os alimentos, né, e com o instinto de conservação, por causa dos animais que habitavam habitam aquele mundo primitivo junto deles. Então tem aquele instinto de preservação, né? Eles têm que se cuidar para que não sejam devorados por algum animal, né? E quando eles querem alguma coisa, não é no diálogo, é tudo na violência. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Eles, por enquanto, eles valorizam muito, né? Eles acham que os deuses são a manifestação que a natureza traz, como o trovão, né? Como a chuva, como o raio. Mas lá no íntimo, porque a gente sabe, né, que as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência e Deus criou todos nós iguais, né, sem distinção. Todos nós temos as leis divinas gravadas na nossa consciência, e esses irmãos também as têm,
Só que assim está ainda adormecida. Eles devem ter uma vaga, né, como nós tínhamos, que nós já passamos também por essa fase. Então nós tínhamos uma vaga ideia de um ser superior. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. E a gente vê, né, ainda hoje que há muitos espíritos ainda em estado infantil, né, que são crianças ainda que não despertaram, né, para a oportunidade que nós estamos tendo, né, de evolução. São espíritos ainda muito infantis. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Então é uma comparação até muito, eu digo até muito bonita, né? Porque assim, naqueles seres espirituais já puros, né, a gente não consegue achar que eles vieram da primitividade. A gente já acha que Deus foi parcial, né? Que Deus formou aquele espírito com essa pureza toda que ele já encontrou, que ele já tem, que ele já é adepto dela. Quando na realidade todos nós viemos caminhando de existência em existência, de reencarnação, encarnação, reencarnação, reencarnação, até conseguirmos chegar a espíritos puros. É aquele ditado do átomo ao arcanjo. E a gente não consegue imaginar, né? Muitos de nós acham que Jesus teve algum privilégio da parte de Deus, quando na realidade ele não teve. Ele foi criado como nós, simples e ignorantes, e à medida que ele foi passando de uma existência a outra, ele foi se depurando, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando o nosso burilamento, né? A nossa perfeição moral. E Jesus já a conseguiu, assim como outros espíritos também já a conseguiram. E nós também iremos conseguir um dia. Basta que nós nos esforcemos para tanto, né? Que tudo depende de nós. Tudo depende do nosso esforço, da nossa compreensão, do nosso despertar para mundos melhores. Porque nós temos a oportunidade, agora vamos usá-la, vamos saber usá-la. É isso que é importante que nós saibamos e que procuremos fazer com que possamos fazer com que a nossa evolução seja bem mais rápida. Então, no item 9, nós vamos ver o seguinte: nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes da Terra. A forma do corpo é sempre como por toda parte. A forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações geradas pela predominância da matéria. Então, nos mundos melhores, mundos felizes, nós vamos ver a sutilidade do corpo físico. O corpo físico vai ser bem mais bem mais sutil, né? Não vai haver esse peso dessa matéria que nós vestimos para que nós possamos trabalhar a nossa evolução. Então,
os sentidos são mais delicados, têm mais percepções que na Terra. A percepção aumenta porque nós estamos livres desse peso, desse corpo, então a nossa percepção das coisas, elas ficam muito mais apuradas. São anuladas pela grosseria dos órgãos. No caso aqui, nós temos dificuldade, às vezes, da nossa percepção ser maior por conta da grosseria dos nossos órgãos. E os espíritos, já em mundos melhores que a Terra, isso já não acontece. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. E a gente vê, né, que eles volitam, né? Eles vão de um lugar a outro, muitas das vezes volitando, né? Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço que o da vontade, da forma que se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manés. Os manés eram, entre os romanos, as almas dos mortos, consideradas como divindade, e às quais se ofereciam sacrifícios e libações, né? Aí ele continua aqui. Os manés nos campos elíseos. E os campos elíseos, ou Eliseu ou Elísio, era o paraíso dos gregos e romanos, a morada oculta dos homens virtuosos após a morte. Então eles achavam, né, que no caso esses homens, né, eles ocupavam um espaço, tinham as suas localizações em lugares especiais, né? Aí ele continua aqui: os homens conservam conforme sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos seus amigos tal como eles o conheceram, mas iluminados por uma luz divina. Ou seja, esses nossos irmãos, como nós vemos, né, Emmanuel, por exemplo, ele tomou a forma do senador romano por ser a forma que mais ele aprendeu, né? E o espírito toma essa forma para que ele possa, muitas das vezes, também ser reconhecido por aqueles que aqui ficaram, e quando eles têm a oportunidade de se apresentar a eles, né? Então, assim, eles vão realmente se mostrar da maneira que é mais reconhecido por aqueles a que eles deixaram aqui no plano físico, né? Aí ele fala que mães iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas, né? No caso, né, o perispírito ele fica mais iluminado, né? Ele tem uma luz diferente, né, da luz que, no caso, né, nós aqui ainda estamos no plano físico, ainda estamos lutando para sermos melhores. O nosso perispírito, de repente, não tem tanta iluminação como esses nossos irmãos já alcançaram, né? Então ele fala, né, em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos, porque eles estão purificados, né? Eles estão com o seu perispírito mais etéreo, né? Ainda a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos, e a infância é curta ou quase nula. Ou seja, em mundos mais leves do que a Terra, né, em mundos
com superiores, no caso a infância é mais curta, porque o aprendizado é mais rápido, né? O espírito já traz uma certa bagagem. É como se fosse somente um aperfeiçoamento, digamos assim. A vida isenta de cuidados e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali, a morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe, porque já tem-se o conhecimento da vida futura, daquilo que se pode esperar do futuro. Então, não tem esse pavor que as pessoas, que nós, né, ainda encarnados nesse plano aqui, temos muitas das vezes da morte, sem saber o que vai encontrar do outro lado. Mas a gente esquece que o que nós vamos encontrar do outro lado depende do nosso hoje, depende do nosso comportamento aqui no plano físico, para que nós possamos encontrar a suavidade, né, da acolhida dos nossos entes queridos que nos antecederam, de espíritos que se preocupam conosco, ou então o lugar para onde nós iremos por conta ainda das nossas mazelas, né, das nossas imperfeições. E isso nos traz realmente um certo pavor por não saber para onde nós iremos, né? O que nós vamos encontrar, mas a gente esquece também que é a nossa própria consciência que nos cobra pelos erros cometidos. Deus não cobra ninguém, Deus não acusa ninguém. A nossa própria consciência que vai nos mostrar os erros que nós cometemos e aquilo que nós precisávamos ter feito e não fizemos, né? Então a gente tem que se preparar agora, fazendo o melhor que nós pudermos na oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, para que nós possamos ter um desencarne e um chegar à pátria espiritual com mais serenidade, né, com mais tranquilidade. Então ele continua aqui: durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, isso vai também fazer com que nós consigamos ter um pensamento mais livre e possamos nos comunicar com mais facilidade através do pensamento. E isso algumas pessoas hoje já acontece, né? Porque quando às vezes um telefone chama, a pessoa já sabe muitas das vezes quem é que está chamando, ou então querendo falar com alguém, fica pensando naquela pessoa e de repente a pessoa aparece, a pessoa se comunica. Isso já acontece a miúde entre nós, né? Então, cada vez que nós vamos buscando nos depurar, essas possibilidades vão chegando até nós. Só depende de nós mesmos para que nós consigamos, né, ir evoluindo, mesmo aqui nesse plano terrestre, né, nesse mundo de provas e expiações. Depende de cada um de nós. E no item 10 nós vamos ver: nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. E a gente vê aí, né, os países que estão em conflito por conta de poder. Isso é muito triste, porque eles não têm consciência de que ao desencarnar vai tudo ficar aqui. O poder nada vai valer quando chegar no plano espiritual, porque não vão nos perguntar quem que nós dominamos, quem que nós subtraímos os bens, quem nós prejudicamos. Pelo contrário, nós vamos sempre, né, ser perguntados de quantas lágrimas nós secamos, quantos nós conseguimos consolar, né? Quantos nós ajudamos. É isso que vai ser
a nossa entrada no plano espiritual, numa situação um pouco mais calma, um pouco melhor do que os bens que nós deixamos aqui, as guerras que nós fizemos. Isso só vai nos prejudicar. E esses nossos irmãos, infelizmente, ainda não descobriram isso. Então vamos continuar aqui. Ali não há senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições e dão supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada pelo mérito e só é exercida com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se, que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que dominar a nós mesmos, nós temos que buscar a nossa melhoria moral, espiritual, através do domínio das nossas más tendências. Mas não é isso que a gente faz, a gente quer dominar o outro, a gente quer ver o defeito do outro, a gente quer apontar o defeito do outro, colocar o outro, muitas das vezes, abaixo, de nós, para nos sentirmos valorizados, quando na realidade aquele a quem nós estamos apontando, querendo diminuir, de repente, ele está num grau evolutivo moral muito maior do que o meu, E eu estou preocupada em denegrir a imagem desse nosso irmão. Seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. É isso que nós temos que fazer, admirar o outro e buscar, dentro da admiração que nós temos, buscar fazer aquilo que ele conseguiu fazer. Mas não é com inveja, não é invejando, fulano tem aquilo, eu também quero ter, não, buscando se melhorar, para realmente nós podermos alcançar um patamar melhor, mas sem estar criticando, sem estar humilhando, sem estar invejando, simplesmente trabalhando em nós aquilo que nós precisamos trabalhar, que nós sabemos muito bem quais são as nossas deficiências morais, quais são os nossos defeitos, para que nós possamos trabalhá-los e dessa forma alcançar um patamar melhor, moralmente falando e espiritualmente também. Então, continuando, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem bens em maior ou menor quantidade, segundo o que puderam adquirir pela sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes não existe o mal. No item 11 nós vamos ver: na terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. E nós também poderíamos deixar esses contrastes de lado, se nós buscássemos sempre o melhor, fazer o melhor pelo nosso próximo, sermos melhores a cada dia, lutando contra as nossas más tendências para que nós consigamos alcançar a cada dia sermos melhores. Isso também poderia acontecer, mas nós estamos ocupando ainda um mundo de expiações e provas, então vem as provas para que nós possamos valorizar, saber em que grau que nós já nos encontramos, se nós passamos naquela questão ou não, se nós passamos naquela prova ou não. Mas isso também vai depender muito, de cada um de nós.
essa nossa evolução, né? Esse nosso crescimento espiritual. Só depende de nós, de mais ninguém, né? Até uma música que eu me lembrei, depende de nós e de mais ninguém, diz uma estrofe da música fala isso. Então continua aqui. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus que ali não têm acesso. Olha que maravilha deve ser viver num mundo assim, né? Onde o mal é inexistente, onde todos nós possamos ter calma, termos carinho, termos uma amizade com tranquilidade, sem estarmos disputando entre nós. Olha que maravilha! E sim nos auxiliando mutuamente. Isso é perfeito, né? Mas um dia nós chegaremos lá. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade de compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Que aí a gente vê que é o inferno de Dante, né? Mas ele não podia pintar, né? Representar as alegrias do céu, porque ele, no caso, só conhecia, né? Os tormentos do inferno. Então ele não tinha como pintar as alegrias do céu. E por que isso acontece? Porque, sendo inferior, só passou por penas e misérias. Nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pôde falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, compreendeu o mal que ficou para trás. Que bom, né? A gente poder compreender o bem que está à nossa frente, né? Ali, a nosso favor, deixando o mal para trás. Olha que maravilha! Deus é perfeito, né? Nós aqui ainda não nos demos a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa evolução espiritual. Muitas das vezes a gente não quer saber, né? A gente não quer se preocupar em aprender, em seguir aquilo que Jesus veio nos trazer, nos facilitando a caminhada evolutiva, e a gente não se apercebe, não quer saber, não quer se preocupar com isso, e vai deixando o tempo passar, e vamos acumulando somente coisas negativas, podendo acumular coisas positivas, coisas que vão nos elevar, né, espiritualmente, mas não, a gente se compraz naquilo que faz com que não consigamos dar um passo à frente, né? E Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva, não me pergunte qual é o capítulo, porque eu só quando eu pego, que eu leio, que eu lembro. Ele nos fala que 1 milímetro que nós caminhemos em direção à perfeição por dia, Deus já está feliz com cada um de nós. Então a gente vê que Deus não pede muito de cada um dos seus filhos. Ele nos dá a oportunidade de nós mesmos fazermos a nossa caminhada dentro das nossas possibilidades evolutivas. Então, essa evolução só depende de cada um de nós, né? De nós podermos caminhar a passos largos ou a passos curtos, vai depender de nós mesmos, né? Então, nós vamos ver o item 12, que é o último item dessa questão, né? Aí ele nos fala assim: entretanto, esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum dos seus filhos. Foi o que eu falei antes, né? Jesus veio como cada um de nós, de reencarnação em reencarnação, evoluindo, por isso ele nos conhece, ele conhece cada dor que nós temos, cada sofrimento que nós passamos, ele já passou por tudo isso. E ele venceu, como ele fala, né? Que ele venceu o mundo, nós também venceremos.
que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais, basta que nós queiramos. Basta que nós acendamos a nossa luz no dia a dia e que possamos colocar essa luz, né, no alqueire, para que nós possamos iluminar outros irmãos que ainda se encontram sem essa clareza que nós já estamos buscando. Então é importante que nós nos lembremos disso e coloquemos a nossa pequena candeia no alqueire para poder auxiliar a quem está à nossa volta. Para que nós possamos realmente ser os servos fiéis, os instrumentos de Jesus nessa caminhada evolutiva. Para que nós possamos arrastar muitos mais irmãos para um mundo de regeneração, saindo de provas e expiações, ou expiações e provas. Cabe a cada um de nós que já buscamos o conhecimento dessa doutrina tão clara, tão iluminada, para que possamos auxiliar a outros que ainda não descobriram Jesus, que ainda tem o Deus como aquele Deus vingativo, né, que briga em nome de Deus, achando que Deus é vingativo, quando na verdade é amor puro, como Jesus vem nos mostrar. Que Deus é amor. Na realidade, a doutrina que o Cristo nos trouxe é a doutrina do amor. É o ensinamento de que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E nós precisamos despertar para isso, para que nós possamos habitar um mundo melhor junto com os nossos amores, junto com os nossos irmãos equivocados ainda. Através da oração nós podemos auxiliar a esses irmãos, pedindo aos seus guias espirituais que os intua para a beleza da bondade, para a beleza da mansidão, para a beleza da indulgência, para que eles possam também sentir a mesma coisa quando a gente faz alguma coisa por alguém, quando a gente vai em socorro de alguém. A alegria após esse socorro é muito grande. Esses irmãos possam ter a mesma sensação, essa mesma sensação de auxiliar o nosso próximo e depois deitar no travesseiro e dizer, né, saber que fizemos aquilo que podíamos, aquilo que era necessário para o nosso irmão. É a alegria do dever cumprido, de termos feito o que nos cabia fazer naquele momento, em prol, em auxílio a esses nossos irmãos. Então, ele nos fala, né? Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. E quem nos trouxe isso são os espíritos superiores, que é só um resumo dos ensinos de todos os espíritos superiores para cada um de nós. É só um resumo, e esse resumo é tão rico, né, de esclarecimentos, de oportunidades para que nós consigamos compreender o que precisamos fazer para ocupar mundos melhores. Basta que cada um de nós se proponha a estudar e a praticar aquilo que os Espíritos estão nos trazendo. Então, meus irmãos, é muito rico esse estudo, realmente. E eu vou, uma colinha aqui do livro Estudando o Evangelho, com Bezerra de Menezes,
Eu vou ver aqui o que Bezerra nos fala sobre mundos inferiores e mundos superiores. Ele nos diz assim: Jesus Cristo, em sua mensagem consoladora, revelando o seu extremo amor pela humanidade, sua irmã, nos ensina que mundos e mundos existem no universo, criações divinas para onde seremos transferidos sempre de acordo com as nossas projeções íntimas. Ainda que não consiga tocar todos os corações com seus ensinamentos, o Mestre prossegue, dando-nos ensejos de lhe seguir os passos para que possamos gozar das beatitudes dos mundos de amor, dos mundos onde o amor é vivido em plenitude. Assevera-nos com sublimidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, reiterando as necessidades de cada um se fazer melhor para poder acessar os mundos superiores, onde as almas que se comprometeram a cumprir integralmente as leis divinas, operando em absoluta harmonia com a vontade do Pai, gozam de uma convivência beatífica. Quanto aos mundos inferiores, há aqueles habitados por espíritos recém-criados, que se encontram no estado natural de primitivismo, e há muitos outros povoados por espíritos endurecidos que se comprazem nos erros, cujos corações recrudesce o mal e que têm o egoísmo e o orgulho como direcionadores de suas atitudes. Nesses mundos, os espíritos revelam sua condição primitiva em suas ações, que apresentam traços de animalidade, lembranças de um passado muito presente em sua estrutura essencial. Então a gente vê, que realmente há ainda irmãos nossos que se comprazem no mal, que ainda estão presos a primitividades, que não conseguiram ainda dar uma caminhada um pouco maior para a evolução moral e espiritual, se purificando na oportunidade que estão tendo no mundo de expiações e provas. Então esses irmãos ainda estão muito presos à primitividade. E eu vou ler ainda aqui um pedacinho onde eles falam, em virtude de sua essência divina, o homem em lampejos de consciência identifica o amor em sua expressão sublime e alimenta o desejo de vivenciá-lo, ainda que não o consiga verdadeiramente, por se encontrar muito contaminado pelos sentimentos inferiores do passado ainda muito presentes. Mas, acompanhado de perto pelas lágrimas da dor renovação, se desembaraça o caminho obstruído. Que acompanhado de perto pelas lágrimas da dor renovação, que desembaraça o caminho obstruído pelos atos ilícitos, reconduzindo a vivência de atitudes coerentes com as leis de amor, conquistará diante da eternidade virtudes luz, chaves que abrirão as algemas que o mantêm preso à consciência culposa em virtude de um passado delituoso. É tempo em que o espírito alcançará a liberdade que ensejou a si mesmo pelo intenso e contínuo trabalho renovador, elevando-se aos mundos onde vige uma atmosfera de harmonia e paz. Então, meus irmãos, após essas leituras, eu espero que eu tenha sido objetiva nas minhas colocações, para que nós pensemos um pouco mais na oportunidade que nós estamos tendo e o que nós podemos fazer para alcançar um mundo melhor, após o nosso desencarne do corpo físico, para que nós possamos
ir para uma consciência um pouco melhor, né? Uma consciência mais clara, onde nós encontraremos irmãos nossos que já estão com uma evolução bem melhor que a nossa. Então, nesse momento, eu estou agradecendo a todos pela paciência, né, em me ouvir. Eu estou ainda gripada, por isso às vezes as dificuldades da fala sair clara, da tosse, eu peço desculpas por isso, mas eu espero que eu tenha sido clara nas minhas colocações, com auxílio da espiritualidade que me acompanha sempre, ao meu guia espiritual e aos irmãos, e da pátria espiritual, estão sempre me amparando e me apoiando. Eu agradeço também ao mentor da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, pelo acolhimento, né, que eu estou tendo nesse momento. Então, nesse momento, com um pensamento já elevado a Deus, nós só temos a agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aqui estar descrevendo um pouco mais do Evangelho do Cristo através dos espíritos superiores que foram os autores desse nosso estudo de hoje. E assim, Senhor, nós vos pedimos ainda que tende misericórdia dos teus filhos em humanidade, que aqueles que estão passando por dificuldades e dores, que eles sejam amparados nas suas necessidades, que levem até eles a palavra de conforto, de fé e de esperança, mostrando a eles que tudo é passageiro, que nada é permanente, mas que a oportunidade de seguirmos as pegadas luminosas do Cristo Jesus está à nossa frente o tempo inteiro. Basta que nós queiramos, para que possamos enfrentar as adversidades da vida com fé, com esperança e com resignação. E assim, Senhor, eu vos agradeço por essa oportunidade e vos peço, Senhor Jesus, que continue conosco, mas mais que isso, que nós possamos continuar convosco, hoje, agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, Senhor.